Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital. Hoje nós estamos indo para a nossa 13ª aula e eu quero convidar a todos a participarem aqui de todas as aulas anteriores para que consigam ver aí todas as lições e saibam exatamente do que eu estou falando e qual é o raciocínio que está sendo tomado aqui, né? Vocês podem ver que hoje eu estou num cenário diferente, eu não estou no meu cenário habitual, mas o objetivo aqui é transmitir a lição a 13ª lição, que tem aqui o conselho ou os conselhos de Eliú, haja visto que são mais de um conselho que ele dá, tá bom? A nossa lição de hoje, deixa eu só colocar os slides aqui, a nossa lição de hoje, ela tem capítulos de 32 a 37, então eu vou citar aqui algumas coisas relacionadas a esses capítulos de 32 a 37, tá bom? E o versículo base da lição é esse: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é em grande poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Então este é o texto base da lição, ok? Muito bem, vamos então já ao assunto que nós queremos tratar com vocês hoje. E aqui, ao longo de todos esses discursos dos 4 amigos, nós podemos ver, ver que chega o final no quinto homem, na verdade, né? Um quinto homem aqui que nós encontramos. A grande questão é, poxa, Deus não vai falar? Que horas que Deus vai falar? Que horas que Deus vai entrar aqui nessa conversa toda, né? Ele vai entrar, mas agora o momento não é esse. Antes surge esse personagem, que é o mais jovem dentre eles, tá certo? Aqui é um quinto homem aqui que entra nesse do capítulo 32, versículo 4. Nós podemos ver que ele entra aqui meio que incomodado, meio que irritado com toda a situação. Mas será que ele pode dar ali alguma resposta, né? Será que ele pode trazer algum alento, alguma questão que possa ajudar a Jó com relação aos seus dilemas, aos seus problemas, ao que ele tem enfrentado, as suas perguntas que ele tem feito? Nós temos acompanhado tudo isso daqui, né? Depois que ele aparece, que Eliú aparece e tem os seus diálogos com Jó, ele some, sai de cena, ele não é mais citado no restante dos capítulos. Não sei porquê, né? Não sei se talvez não tinha muita relevância o que ele falou, ou talvez porque o que ele falou tinha relevância, então não era digno de ser citado novamente. Eu não sei, mas a questão é que ele não aparece mais com relação ao restante do livro, tá? E não tem mais nenhum tipo de consideração. Ou pode ser porque, sei lá, era melhor, talvez porque o discurso dele fosse melhor do que o discurso dos outros amigos, não sei, né? Mas uma vez nós podemos pensar sobre isso daí. Mas, enfim, vamos ver o que ele tem a dizer. Como eu disse, são 4 discursos que Eliú faz para com Jó. Então ele conversa com Jó várias vezes, né? E logo nós podemos imaginar Eliú acompanhando o diálogo de Jó e dos seus amigos, de Jó e dos outros homens, e ali ouvindo atentamente o que estava sendo dito, né? Ele acompanhou com muita impaciência, talvez, cada um dos seus amigos ali, dos seus colegas, falarem com Jó. Ele esperava que um daqueles três que estavam conversando com Jó, 5 homens envolve toda essa trama, os 4, né, amigos e mais Jó, tá? Ele esperava que um daqueles 3, que eram 3 anciões, né, eram 3 mais velhos do que Eliú, trouxesse alguma resposta para Jó, trouxesse algum alento para Jó. Então ele estava esperando isso, que pudesse dar alguma resposta adequada para Jó. Estou falando aqui do capítulo 32 de Jó, ok? Como está aí no slide. Tá bom? Mas ele ficou decepcionado porque nenhum dos 3 trouxe algum tipo de esperança, algum tipo de alento para Jó, né? Ele se concentrou bem no que os seus amigos estavam dizendo, ele se concentrou em ouvir, ele respeitou o que os amigos estavam dizendo, independentemente dele concordar ou não concordar, ele simplesmente respeitou e ele se manteve ali adequado, né? Agora, é muito interessante, eu quero já dizer aqui logo de cara que o Espírito de Deus, ele capacita as pessoas, né? Não importa a idade, tá? Não importa a idade. O fato de Eliú ter sido o mais jovem entre eles,
não quer dizer que ele tinha menos sabedoria que os outros, né? E o fato dos outros também serem mais velhos do que Eliú não quer dizer que eles também tinham mais sabedoria do que Eliú, entendeu? O Espírito Santo ele dá a capacidade correta, o Espírito Santo ele dá o discernimento correto, o Espírito Santo ele ensina de forma correta, ele capacita de forma correta todos aqueles que ele quer usar, né? E ele ensinou esse jovem Eliú a falar o que ele tinha que falar. Ele mostrou esse jovem a falar, esse amigo a falar o que ele tinha que falar. E é muito interessante porque Eliú ele ouviu, ele soube ouvir, ele compreendeu, ele se manteve calado, ele respeitou os mais idosos. E é uma coisa que nós talvez tenhamos que aprender com Eliú, né? Aprender aqueles que são mais experientes, né? Aprender com aqueles que são mais experientes, mas também, principalmente, aprender a ouvir. Muitas vezes nós falamos pelos cotovelos, né? Atravessamos ou atropelamos as pessoas que estão conversando, e muitos jovens pensam que os mais velhos não têm muita sabedoria, o que é um engano, tá bom? Os anos de vida que a pessoa teve tem muito a ensinar aos mais jovens que acham que sabem de todas as coisas. Assim como os mais jovens estão ligados e conectados a tantas coisas novas e modernas, tem muitas coisas a ensinar àqueles que são mais velhos também, né? Então existe aqui um equilíbrio que deve ser respeitado, um equilíbrio que deve ser considerado, e nós precisamos entender que pessoas são pessoas, né? E todos têm o seu valor e a sua contribuição em todas as circunstâncias, tá? Então, podemos aprender com Eliú algumas coisas nesse sentido, ok? Sabe, Eliú ele se dirige a Jó, ele coloca-se ali ao lado de Jó, ele espera ouvir Jó. Nós podemos ver isso nos versículos 6 a 7, ele ouvindo Jó, né? Como Jó ele vai falar, como Jó, sabe, como Jó, Eliú então ele fala a verdade. Ele não floria aqui, né? Ele vai falar a verdade e ele está disposto a ouvir o que Jó tinha a dizer antes de falar a verdade. Então ele diz aquilo que disse para Jó, e nós vamos ver aqui nos seus discursos, fundamentado primeiro no que ele ouviu de Jó e também no que ele ouviu dos seus amigos, nós vamos perceber aqui, tá bom? Então ele ouve Jó falando que ele era inocente, Jó se falava inocente, falando que Deus não ouvia as preces dele, que Deus não revelava para ele o porquê que ele estava sofrendo. Então ele ouve todas as queixas de Jó, né? Ele ouve todas as coisas, sem atropelar Jó. Ele ouve sem interromper Jó, né? Isso é muito importante, e é uma outra lição aqui que talvez a gente tenha que aprender, né? Quando uma pessoa está aflita, uma pessoa está doente, uma pessoa está precisando de socorro, muitas vezes nós temos que mais ouvir do que falar. Ou seja, vamos ouvir muito. E depois de ouvirmos, aí nós vamos falar. O que muitos fazem é o contrário, né? Já pressupõe o motivo da pessoa estar passando os seus problemas, foi como os amigos aqui estavam fazendo, né? Baseado em sua teologia, eles vieram com pressuposições do que Jó podia, do porquê que Jó estava sofrendo, e nem ouviram Jó, eles simplesmente saíram falando, dando as suas conclusões, tá certo? Mas é importante ouvir Jó, ouvir a pessoa, né? Enfim, ele ouviu que Deus não fala, que Jó falou que Deus não fala com ele, que ele era inocente, que alguma coisa estava contra ele, etc, etc, etc. Mas o que é interessante é que nós podemos ver Eliú mostrando que Deus fala sim, que Deus fala, né? Então nessa passagem nós encontramos os termos de modo, de um modo ou de dois modos, 2 e 3 vezes e aí por diante. Eliú mostrando aqui que Deus fala mais do que o homem pode escutar. E sabe, pessoal, isso é verdade, né? Deus fala muito mais do que nós pensamos que escutamos. Assim como Deus mostra muito mais do que nós pensamos que vemos, né? Assim como eu disse numa reunião que eu fiz com as pessoas da igreja via online, que Elias viu somente a pontinha da nuvem lá no horizonte perto do mar Mediterrâneo, e ele já viu Deus responder a oração com uma tempestade, né? Ou seja, Elias viu muito mais do que uma tempestade, né? Muito mais do que uma nuvenzinha. Elias viu uma tempestade naquela nuvenzinha por causa de sua oração.
E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as grandezas de Deus que Ele tem mostrado para cada um de nós. Agora, por exemplo, eu estou num cenário de natureza, num cenário onde eu posso contemplar a beleza de Deus aqui, né? Num cenário onde eu posso contemplar o que Deus faz, o que Ele tem feito, e como não enxergar Deus em tudo isso? Como não ver Deus em tudo isso? Como não ver Deus nas plantas, na natureza, nas montanhas, no orvalho, no sol, nas nuvens, no céu? Como não ver Deus? Então, Deus fala, Ele revela a sua existência através da natureza, como diz o Salmo. Então, nós somos indesculpáveis, não tem como a gente falar que não somos indesculpáveis baseado da questão de não podermos ver Deus fisicamente. Porque Deus se revela a nós através da sua palavra, Deus se revelou a nós através, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala conosco através de Jesus Cristo, Ele falou conosco através de Jesus Cristo e Ele fala conosco através da natureza. Então Deus, Ele fala conosco sim, muito mais do que a gente pode imaginar, muito mais do que a gente pode entender. Ele fala conosco através de nossas enfermidades. Ele fala conosco através de nossas iniquidades, de nossas inquietudes. Ele fala conosco através de nossos sonhos, como diz a passagem de 15 a 18. Deus fala conosco através de amigos. Deus fala conosco através das dores, através das alegrias. Deus fala conosco de várias formas. A grande questão é, será que eu consigo ouvir? Ou será que você consegue ouvir e perceber Deus falar? Deus fala conosco no silêncio, por incrível que pareça. E será que nós conseguimos ouvir Deus no silêncio? Interessante, né? É uma questão a pensar, eu espero que você pense nisso, tá bom? No caso do doente, por exemplo, Deus ele manda um anjo para ajudar, né? E eu não quero mistificar aqui a questão, até mesmo porque o evangelho não é místico. O nosso relacionamento com Deus não é místico. Deus abomina o misticismo. Você pode se lembrar de um homem, o primeiro rei de Israel, você sabe qual é o nome, né? Ele buscou uma necromante para buscar respostas, buscou um misticismo para buscar respostas e sofreu grandemente as consequências disso. Deus odeia misticismo, Deus não gosta de misticismo, e quando ele fala aqui que Deus envia um anjo, eu não estou falando aqui que Deus vai enviar um ser alado, brilhoso, com asas para orar pelo doente, mas muitas vezes, pessoal, o anjo é aquela pessoa que está ao seu lado aí, que vai orar por você. Muitas vezes o anjo é aquele irmão em Cristo que está falando com você, que ora por você, que diz sobre o que você está passando, que te dá uma palavra de conforto. Muitas vezes o anjo é aquela pessoa que você não conhece, nunca ouviu falar na vida e chega até você e fala: Deus é contigo, eu estou orando por você. Olha que coisa interessante. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, tá bom? Já aconteceu comigo muitas vezes de uma pessoa chegar até mim, eu não conhecer a pessoa e a pessoa me dar uma palavra. Falar: olha, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai guiar a sua vida. Olha que maravilha, não é? É uma pessoa enviada por Deus, sim. Toda pessoa enviada por Deus é um anjo do Senhor enviado para nos abençoar, tá certo? E também para livrar da morte, ele coloca no versículo 24, é muito interessante porque como que ele livra da morte? Perdoando dos pecados, porque sem perdão do pecado há morte eterna. Perdoando dos pecados, né? Que ele ultrapassa a sabedoria dos três amigos quando ele fala sobre essas questões, né? Porque ele frisa a ação graciosa de Deus em providenciar um resgate, no versículo 24 desse capítulo. Ele está mostrando que Deus ele providencia sim ajuda, providencia sim resgate, apoio, né? Ele providencia uma saída, ele restaura o homem do pecado e do juízo, inclusive. Né? O sofrimento ele pode servir sim, como o texto tem mostrado, não como castigo, mas sim para impedir que o homem caia em desgraça maior, que é a morte espiritual. Existe aquele ditado, né? Não vem por amor, mas vem pela dor. Eu acho meio esquisito esse ditado, mas às vezes parece que ele até bate, né? Muitas pessoas procuram o Senhor
em momentos de dificuldade. Agora nós estamos passando por esse contexto por causa do problema sanitário que estamos vivendo, e muitas pessoas estão procurando Deus por causa da sua necessidade. É louvável, é louvável. As pessoas têm que procurar Deus mesmo, mas as pessoas têm que procurar Deus de coração, não porque querem alguma coisa, né? As pessoas têm que procurar a Deus por arrependimento de pecados, contrição do coração, não porque estão querendo livrar-se de alguma coisa, porque o principal problema do homem não é a falta de emprego, o principal problema do homem não é a saúde, o principal problema do homem é a falta de Deus em seu coração. Porque a falta de Deus em seu coração traz muitos outros problemas, muitas outras questões. Tá? Então, e ele coloca aqui nesse trecho que os desígnios de Deus, né, excedem o entendimento do homem. E ele está aqui trazendo um consolo para Jó. Querendo ou não, ele está trazendo um consolo para Jó. Falando, Jó, olha, você vai se livrar de tudo isso daí. O Senhor está contigo. Em outras palavras, ele está dizendo isso. O Senhor está contigo. Né? Então, aí vem a pergunta, né? Deixa eu colocar aqui. Castigo vem do juiz, disciplina vem do pai. Você sabe discernir isso? Deus ama a quem disciplina. Né? Então, se o Senhor nos disciplina, é porque Ele tem amor por nós. E Ele vai nos dar aqui algo melhor, algo mais poderoso ao sairmos dessa disciplina. Tá? Então, entramos no segundo discurso. O segundo discurso aqui, como vimos no primeiro discurso, Eliú ele começa então basicamente a ouvir aqui os seus amigos, né? Ele quer ouvir os dois lados aqui, então ele ouve aqui as repetições que ele fez, né? Parece que ele quer realmente saber o que os amigos pensam de uma forma adequada, ele quer entender tudo isso, ele ouve os dois lados, só que depois que ele ouve os dois lados, parece que ele chega à conclusão de que os amigos estão certos, e é natural isso, eu não condeno Eliú por isso, porque ele estava ali lidando com a teologia do seu tempo, e a teologia do tempo dele mostrava que aquele que estava em pecado sofria, aquele que estava em pecado sofria as consequências, era corrigido por Deus. Aquele que estava em pecado sofria as consequências de Deus ali em vida. E era isso que Jó muitas vezes questionou, e você pode ter acompanhado isso nas lições. Né? Então, ele não contraria a teologia do seu tempo. Né? Ele não contraria a teologia do seu tempo. E ele coloca aqui que Eliú ele prossegue aqui realçando a justiça perfeita de Deus. Ele fala sobre a justiça perfeita de Deus, como Deus é soberano em todo o universo, né, sobre como Deus é onisciente, como Deus é poderoso, como os amigos dele falou. E está tudo certo aqui. Deus realmente é tudo isso daí. Só que essa teologia toda do tempo de Jó, do tempo desses amigos aqui, não condizia com o que estava acontecendo com Jó, mas ninguém sabia. Eles não sabiam o que estava acontecendo no âmbito espiritual, como eu disse anteriormente. Ninguém sabia de nada. Mas a teologia não bate com o que estava acontecendo com Jó aqui. Então Jó ele pega e faz aqui uma oração. Eu até coloco aqui os versículos. Né? Você pode fazer com sinceridade a oração de Jó? É a questão. Né? Olha aqui o que ele falou. Suponhamos que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostre-me o que eu estou vendo, se agir mal, não tornarei a fazer. É a oração que Jó faz, né? Jó faz muita essa oração aqui. Olha, beleza, sou culpado? Tudo bem, então me mostra onde eu sou culpado para que eu não faça mais. Eu quero ver tudo isso daí, né? Essa é a oração de Jó. Eu espero que é uma oração que a gente possa fazer também, né? Porque o nosso Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos, sabe todas as coisas. Tá certo? O terceiro discurso que nós encontramos aqui, não menos importante, não é? Nesse discurso mais breve, Eliú ele focaliza a grandeza de Deus no versículos de 5 ao versículo 8 aqui, né? De forma que da mesma forma que ele fez, né? Ele exalta aqui a grandiosidade do Senhor, né? Mas diferente do de Elifaz, ele não investe, ou ele não começa a acusar Jó de vários pecados que Jó poderia ter cometido. Lembra-se que ele começa a colocar uma lista de pecados, falando, Jó, você pode ter cometido um desses pecados aqui, ó, começa a listar um monte de pecado que Jó poderia ter cometido,
tentando ajudar Jó ali, mas Eliú não faz isso, Eliú não chega a esse ponto, né? Olha, Deus é grande sim, mas Deus não está distante, e isso Eliú lembra Jó. Jó, é o seguinte, Deus é grande, Deus é poderoso, tudo, e Ele não está distante, Deus não está longe. É uma coisa que nós hoje sempre falamos, né? Nosso Deus não é um Deus de, de distância, é um Deus de perto, é um Deus que está se relacionando conosco, é um Deus que está conosco continuamente, né? Nem todos os oprimidos que clamam por socorro estão de fato orando a Deus, né? E isso ele mostra lá nos versículos de 9 a 13 dessa passagem, e mostrando que muitas vezes a pessoa está oprimida, a pessoa está contrita, está doente, tal, essas coisas assim, pensa que está orando a Deus e não está. E Eliú então termina com palavras de encorajamento para Jó, né? Ele encoraja Jó no versículo 14 e também critica Jó no versículo 16, né? Jó está falando de coisas que ele não sabe. E posso falar para você, Eliú está certo. Tanto Eliú como os outros amigos e Jó, eles estão falando de coisas que eles não sabem. Jó não tinha a mínima noção, como eu disse para vocês, do que estava acontecendo, daquela reunião que houve lá no céu, onde Satanás falou com o Senhor, e houve tudo aquilo lá que você encontra no capítulo 1 e no capítulo 2. Né? Realmente, eles não sabem o que está acontecendo. Então, nós chegamos aqui, depois você pode ler o versículo, tá? Depois nós chegamos aqui no terceiro discurso. Né? O terceiro discurso... eu já passei por esse terceiro discurso aqui. Muito bem, deixa eu só ver aqui uma coisa. Terceiro discurso... isso aqui, os slides que estavam atrasados aqui. Falando da crítica, né? Então eu coloquei aqui as críticas, eu não tinha notado aqui no rascunho sobre a questão dos slides, né? Já falei aqui sobre as críticas e tal, e Eliú estava certo, como eu disse, e muitas vezes a crítica realmente ela está correta. Mas vamos para o quarto discurso, sem delongas aqui, e no quarto discurso então, que é o discurso final de Eliú, Eliú parece esquecer que os outros quatro, dos outros quatro eleva o seu pensamento a Deus, né? Nesse quarto discurso, Eliú parece esquecer que os outros estavam ali e eleva-se a Deus, né? E, enfim, antes de tudo ele coloca Deus é justo, né? Ele começa a argumentar ali que Deus faz as coisas certas, que Deus não comete erros, né? Quando ele fala que Deus é justo, ele está colocando que Deus ele não comete erro, ele faz aquilo que é correto, de acordo com a sua justiça. E olha, nós estamos falando da justiça daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, como ele colocou no discurso anterior. Não somente isso, ele diz também que ele dá atenção aos justos, né? Ele atende aos justos, né? Ele dá atenção a todos aqueles que são justos, né? E ele pode usar a aflição para chamar esses justos ao arrependimento. Eliú coloca isso daqui. Então Eliú está falando aqui, Jó, mas veja só, Jó, Deus ele é justo, ele não comete erros, e ele pode usar a sua aflição para chamar a sua atenção, sim, para você se arrepender. Do que você precisa se arrepender? E Jó está lá, caramba, de novo, mas do que eu preciso me arrepender? Eu não sei do que eu preciso me arrepender, eu preciso que alguém me mostre do que eu preciso me arrepender. Até aqui nesse discurso, Eliú não disse nada além do que os três amigos já tinham dito com relação à sua teologia, né, de que os três amigos tinham falado anteriormente. Agora, ele falou melhor do que os três amigos falou, né? Ele soube ouvir, os três amigos não souberam ouvir, né? Ele soube ter simpatia com Jó, os outros amigos não tiveram simpatia com Jó, simplesmente foram lá já dando chapuletada em Jó, entendeu? Eliú pareceu ser aqui aquele bom ouvinte, né? Aquele bom conselheiro, né? Que podia ouvir atentamente e depois falar com sabedoria, né? Mas agora então vem uma novidade ali, né? Nós falamos ali da aflição, e no capítulo 36, versículo 15, coloca ali: o aflito livra por meio da sua aflição. Sabe, ele aceita com submissão a aflição, e ela pode ter, e o que ele está mostrando aqui é que a aflição pode sim ter um efeito purificador, que a aflição ela pode ter um efeito
de levar a pessoa a ouvir a voz de Deus. E você sabe que isso é a verdade. Nós passamos por isso e vemos isso constantemente. Às vezes a aflição faz parte até mesmo do nosso processo de santificação, né? Ou seja, nós entramos de uma forma em uma tribulação e saímos mais santificados da tribulação. Então, a aflição, ela também surge para nos ajudar em momentos de tribulação. Eliú já falou sobre essa disciplina paterna no seu primeiro discurso que nós vimos aqui, e nós falamos sobre essa disciplina que o Senhor dá. Agora, porém, ele reconhece que essa disciplina pode provocar uma reação de rebeldia, né? E que Jó deveria evitar essa reação de rebeldia, sabe? E é verdade, tem muitas pessoas que falam que crê no Senhor nosso Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, mas a primeira prova que surge, a primeira luta que surge, a pessoa se torna rebelde, porque ela acha que pelo fato de seguir a Deus, pelo fato de andar com Deus, não pode passar por necessidade nenhuma. E nessa, então, muitas e muitas pessoas estão aí, como eu posso dizer, estão... Estou só conferindo aqui a questão dos slides. E por essas e outras que muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, né? Será que nós conseguimos ter esse entendimento e que em tudo nós devemos dar graças? Inclusive dar graças nas aflições, nas lutas e nas tribulações? Será que nós temos esse discernimento ou não? Será que você consegue dar graças em tudo, inclusive nas tribulações da vida? É uma escalada na santificação, né, para chegar a esse ponto, né? Mas é o nosso desafio, é um desafio que temos, tá? É um desafio que temos nessa questão. Enfim, agora Eliú chama a atenção de Jó para o Deus que controla tudo, inclusive o tempo, né? A grandeza de Deus, inclusive no controle sobre o tempo. Deus, olha, ele coloca no versículo 26, Deus é grande e não podemos compreender. E sabe, irmãos, é isso que muitas vezes as pessoas se esquecem. Tem gente que acha que compreende Deus, mas como compreender Deus além do que ele se deixou ser entendido? Tem gente que acha que pode compreender Deus além daquilo que ele quis ser compreendido, e o que Deus quis ser compreendido está revelado nas Santas Escrituras. Está revelado lá nas Santas Escrituras. Fora aquilo, pessoal, não tem como compreender Deus além daquilo, né? Mas tem gente que se acha expert em Deus, pensa que porque sonhou com não sei o que, ou porque fez cursos de não sei o que, compreende Deus mais do que os outros, sabe? Aquele que compreende Deus é aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme o Senhor busca um relacionamento com Deus. Aquele que busca um relacionamento com Deus busca Deus na palavra. Aquele que busca Deus na palavra encontra o Deus da palavra. Aquele que encontra o Deus da palavra vai querer viver de acordo com o Deus da palavra e vai temer o Deus da palavra, e ali vai compreender esse Deus da palavra. Não é simplesmente com experiências ou com diplomas que se compreende Deus, mas é com relacionamento pessoal que se compreende Deus, tá certo? Na palavra, né? Então, Deus está ali no controle do tempo, Ele controla a chuva, o relâmpago, o trovão, a neve, né? Nós temos sinais da manifestação do poder de Deus, da majestade de Deus. Agora mesmo eu estou falando com vocês, irmãos, e está aqui um vento que está balançando as árvores para lá e para cá. Isso aqui é Deus controlando todas as coisas. Talvez alguns céticos falem, isso não tem nada a ver com Deus, isso é questão do clima, é Deus que está cuidando de tudo isso, pessoal. É Deus que está enviando o vento agora. É Deus que vai fazer com que a chuva caia. É Deus que faz com que o trovão caia. É Deus que faz, sim. É Deus quem faz, né? É sinais também do seu cuidado com a criação. É Deus quem cuida de tudo isso aqui. Você pode ver aí no capítulo 36, Deus, no versículos 31 e no 37, 12 em diante também, ali Deus cuidando de toda a criação, combinando tudo, juízo e misericórdia, fazendo esse contrassenso, esse balanço de juízo e misericórdia. Deus está fazendo tudo isso. Diante disso, então, Jó deve se humilhar diante de Deus. Jó deve se colocar diante de Deus. Jó deve se render diante de Deus. E esta parte do discurso pode servir para abrir os olhos de Jó para o que vai acontecer um pouquinho mais à frente, a partir do capítulo 38.
Quando Deus começa a falar com Jó, quando Deus começa a se revelar a Jó, né? Então, é muito importante este entendimento, é muito importante este caminho que está sendo tomado aqui, e Jó está ouvindo atentamente. E Jó está ouvindo atentamente. Eliú termina o seu discurso numa postura de humildade diante da tremenda magnitude de Deus. Eliú termina o seu discurso se colocando humilde na presença de um Deus tão grandioso que é esse que nós cremos. E essa é uma grande lição para nós, irmãos, nos colocarmos diante da grandeza do nosso Deus. A mente humana não é capaz de compreender as grandezas divinas de Deus. O que Deus faz, o que Ele é, de como Ele é. E justamente pelo fato de não conseguir compreender tal grandeza, muita gente acha que Deus nem existe. Né? Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. E Eliú, ele procura deixar isso claro no capítulo 37, versículo 23. Ele procura mostrar que Deus é justo. E por isso a nossa atitude deve ser de reverência, de temor a Deus, de reconhecimento de nossas limitações, de reconhecimento do nosso conhecimento sobre Deus. Somos limitados, sim. Somos bem limitados. Enfim, nós passamos pelos 4 discursos aqui. O que você aprendeu sobre esses discursos? Reflita um pouco mais sobre eles depois. Leia novamente e reflita um pouco mais sobre ele. O que você pode levar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, acerca desses discursos? O que você pode aprender um pouco mais? Será que foi fácil para Jó ouvir esses discursos ou estes discursos de Eliú? Uma coisa é fato, nós não temos registrado nada de Jó retrucando esses discursos, né? O fato de ele não responder significa que ele realmente ouviu os seus discursos. Ele ouviu com sabedoria, com entendimento, ele ouviu com atenção, tudo aquilo. Então assim Eliú, eu posso dizer para vocês, ele abre aí o caminho para Deus falar com Jó. Ou seja, para Jó ouvir Deus falando. A partir da semana que vem, então, nós vamos ver aqui Deus conversando com Jó, Deus falando com Jó. Tá bom? Então, guarde essas lições, viva essas lições, e semana que vem, na nossa Escola Bíblica Digital, vamos ver o próximo assunto, que é finalmente Deus falando com Jó. Tá bom? Eu acho que muitos aqui estão ansiosos em querer ouvir Deus falando com Jó, querer saber o que Deus vai dizer para Jó. Então, semana que vem eu convido você a estar aqui novamente. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu... se você não se inscreveu no canal, se inscreva também no canal, muito importante. Quanto mais like tiverem os vídeos do canal, mais pessoas poderão assistir e também mais qualidade ele terá, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma ótima semana na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá!